Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Olá, dia 9 de junho de 2021, está no ar mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de atualização e informação em saúde. Meu nome é Dário Santucci, sou cardiologista, vou acompanhar vocês na noite de hoje e você pode nos assistir no canal 16.1, na rede aberta para todo o Espírito Santo, na Rede Sim FM 106.1 e também nas mídias sociais, através do YouTube, do Facebook, da Rede Sim, né? Hoje o tema é de grande importância, né? A gente está tendo uma ascensão nos casos, né? Dos casos de doenças respiratórias na população pediátrica, né? E para isso, mantendo aí a tradição do programa, nós trouxemos duas brilhantes profissionais, duas pediatras, né? Uma pediatra que é especialista em pulmões, pneumologista, que é a doutora Cíntia Nogueira, que também é esposa do nosso ilustríssimo cardiologista, que está conosco direto aqui, doutor Alberto. Seja muito bem-vindo, doutora Cíntia. Obrigada, boa noite. Isso aí. E aqui do meu lado, a doutora Tatiana Morello Borgo, que esteve conosco também, falando da última vez aqui sobre o transtorno do espectro do autista, que eu aprendi demais. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Isso aí. Antes de começar o tema inicial, né, eu queria dar algumas informações. Bem, o Linhares Medical Center ele vai abrir as portas de maneira integral, né, ou seja, todo o serviço, a partir do dia 2 de julho do próximo mês. Foi aberto de maneira emergencial para demanda do Covid, né? Então lá hoje nós temos 2 UTIs só exclusiva para Covid, mais 50 leitos também só para pacientes de coronavírus. E agora, no próximo dia 2, toda a tecnologia abarcada nesse hospital, tudo que tem de mais moderno, para que ele se propõe, será ofertado à população de Linhares a partir do dia 2 de julho. Né? Isso aí. Uma outra boa notícia é que no dia do 18 e 19 de junho vai ocorrer o 4º curso do CTO Club Brasil. O que é isso? Né? É um curso de atualização médica para cardiologistas. Né? Linhares ele tem um protagonismo aí, brasileiro e mundial aí na figura do Dr. João Eduardo da Unicor, com um tipo de técnica de angioplastia que é novidade, né? E aí médicos do mundo todo têm interesse por essa técnica e vai ser híbrido, vai ser respeitando todas as normas da questão do Covid, etc. Mas é um curso que lança aí, alça Linhares ao protagonismo da ciência da cardiologia mundial, né? Outra última questão, a última notícia, eu vou estar dia 15/6/2021 no podcast do repórter do Povo, do Lucas Andrade. Quem tiver interesse no YouTube, 7h30, um papo bem intimista lá. E é isso aí, eu acho que as notícias, essas 3 notícias interessantes. Vamos começar a falar agora do que importa, né? Eu tenho 2 crianças, importa para o programa, né? Eu tenho 2 crianças, tenho um monte de dúvidas sobre essas questões das doenças respiratórias e queria iniciar, foi uma pergunta até das pessoas do meu convívio, né? O que são as vias aéreas, doutora Cíntia? Então, a gente tem 2 tipos de vias aéreas. As vias aéreas superiores, que são dessa parte da face, né?
aqui é a face do pescoço, parte do pescoço, e daqui para baixo, onde é o tórax, a gente tem as vias aéreas inferiores. Aqui é nariz, laringe, faringe também por onde passa o ar. E aqui é a traqueia, os brônquios, né, e o pulmãozinho. Então hoje a gente vai falar das doenças de todo esse complexo, né? Sim. Das vias superiores e inferiores, né? E doutora Tatiana, qual é a causa mais comum de doença respiratória nas vias aéreas superiores, né? Na população pediátrica, né? Então, os resfriados comuns, né? É a maior causa que a gente costuma atender no consultório. E aí se confunde muito com a gripe, né? Porque a gripe ela tem uma evolução muito mais grave. No resfriado comum, geralmente ela tem uma evolução em torno de 10 dias, está melhorando, tem um período de incubação de 2 dias, e aí começa aquela coriza, uma tossezinha leve, às vezes dá uma febrícula, não chega a ser uma febre acima de 38,5, não chega nem a 39. E aí depois essa coriza vai passando a ter uma tossezinha mais leve, e depois uma tosse com secreção. E a criança melhora depois dali. Em torno de 7 a 10 dias a criança está bem. Na gripe, aí a gente tem todo esse quadro, porém mais avançado. Então a gente tem uma febre mais alta, mais secreção, né? A criança fica mais prostrada, que a gente fala, né? Às vezes ela perde o apetite, ela tem uma dificuldade respiratória. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. De gripe e resfriado. Isso aí. E a etiologia do gripe e resfriado é o mesmo ou tem alguma diferenciação? Então, nas gripes comuns, resfriados comuns, na verdade, a gente tem o parainfluenza, o sincicial respiratório, o adenovírus, né? Rinovírus. Já na gripe mesmo, a gente tem a influenza, né? E aí as várias cepas. Mas é tudo vírus, né? Tudo vírus. Todos são vírus, né? E quando muda-se, por exemplo, a bactéria, aí é outra questão, né? Na verdade, os vírus eles podem levar à infecção bacteriana. É uma complicação, né? Isso, né? E pode estar junto ali um com o outro. Na realidade, o que os vírus fazem? Eles entram nas nossas vias aéreas e eles causam a paralisia dos cílios, que são esses pelinhos que a gente tem nas vias aéreas, e causa um processo inflamatório muito importante que faz acumular secreção. E isso favorece que a gente tenha infecção secundária, que a bactéria venha e faça colonização. Então, aí podendo evoluir para quadros mais graves, que são quadros de sinusite e até quadros de pneumonia, né? É aquela secreção que fica paradinha, a bactéria vira comidinha para a bactéria. Isso, por isso que é importante, acho que a gente vai falar aqui sobre a questão da imunização, né, das vacinas, porque a gente prevenindo as infecções virais, a gente previne também as infecções mais graves, né? Existe uma questão do gotejamento pós-nasal, né? Isso. Eu acho que assim, para mim, como adulto, e eu vejo minhas crianças, começa com gripe, começa a tossir. A tosse ela é exclusiva dessa questão do gotejamento pós-nasal ou tem outros artifícios, ou não? Não, a tosse, ela tem várias causas. Várias causas. A gente tem desde causas respiratórias até causas gástricas, por exemplo, um refluxo gastrointestinal pode causar tosse, tá? E a gente também tem que lembrar de doenças crônicas. A gente está falando aqui mais de quadros virais, bacterianos, né? Mas existem doenças crônicas. Um exemplo importante é a fibrose cística, que é uma doença onde você tem uma deficiência no funcionamento, assim, para a gente entender mais, do pulmão, e você tem um acúmulo de secreção, e também vai causar tosse. Então, a causa de tosse, ela realmente é diversa. Além das atopias, né? As alergias, as rinites, as bronquites, a asma, né? Então, a gente tem realmente várias causas. E essa época aumenta muito os casos? De abril em diante, a gente vê que é uma sazonalidade que a gente fala, né? De abril até agosto, aqui no Sudeste, que é o que a gente tem. O pronto-socorro lota, né? Isso, e é quando vem justamente a entrada dos vírus, a gente faz a vacinação de gripe. Né? Então, por que se indica fazer vacinação de gripe a partir de abril? É quando você tem essa entrada dos vírus, aí a sazonalidade. Do pico. Né? Do pico aí. Então, assim, a criança começou a escorrer o nariz. A gente está falando sobre vias aéreas superiores, inicialmente, né? O que a mãe deve fazer? Ela deve levar logo no pronto-socorro? Ou deve levar logo no pediatra?
Qual a opinião de vocês? Interessante isso, que assim, eu acho muito importante as mães entenderem quais os sinais de alerta quando a criança começa a ter um resfriado ou alguma infecção de via aérea, né, superior ou inferior. Então, vamos lá. A criança começou, deu uma febrinha, com aquela coriza, uma tosse, né, e aí vai evoluindo. Quando que a mãe tem que ficar preocupada? A criança começou a ter dificuldade de respirar, né? Então ela começa a afundar o peitinho, às vezes vê até as costelinhas aqui, que a gente fala que são as tiragens, até assim, puxa aqui, ó, tiragem de fúrcula, que a gente fala. O narizinho começa a gente fala que é batimento de aleta, né? Que o narizinho começa a mexer quando a criança respira. A taquipneia, que a gente fala, o que é isso? A criança começa a respirar mais rápido, né? Normalmente a criança já respira um pouco mais rápido, né? Quanto menor a criança, maior a frequência respiratória. Mas na hora da tosse, né? Das infecções, essa respiração ela aumenta mais ainda. E aquela criança começa a ficar prostrada, não quer se alimentar, sonolenta, às vezes começa a ficar até com roxinha, pontinha dos dedos. Isso não tem jeito, aí tem que ser avaliada. Pronto-socorro. Pronto-socorro. Isso aí. Outra coisa importante, e nas crianças que têm comorbidades, que são as crianças que têm asma, que a gente conhece como bronquite, mas na realidade é a asma, né? Porque a bronquite ela é uma inflamação do brônquio, ela existe em todas as doenças, mas que tem asma ou algum tipo de doença crônica, nesse sim a gente tem que ficar mais atento, porque aí os vírus, eles costumam desencadear o chiado, né? E aí também pode levar a uma complicação, então a gente tem que ficar mais atento nessas crianças. Na verdade, o principal desencadeador de asma é o vírus, em primeiro lugar, em segundo lugar o tabaco, que é o fumante passivo. Né? Mas, em primeiro lugar, ainda é o vírus. Que foi tema do nosso último programa. Foi. O Alberto participou, exatamente. Por isso que, na verdade, as crianças menores, elas chiam mais. Aliás, tem que fazer uma diferenciação, eu acho legal, porque quando as mães falam assim, doutora, ele está chiando, às vezes não é o chiado que a gente entende. A gente entende como chiado a sibilância, né? Que é a criança ficar realmente sibilando. Para as mães, às vezes, esse chiado seria um ronco nasal, uma secreçãozinha nasal, que você bota a mão aqui daquele ronquinho de transmissão, né? Esse ronquinho de transmissão, a gente não fica preocupado, lava o narizinho com soro, né? Essas medidas aí. Mas se a criança está sibilando, que a gente, né, no meio médico chama de chiado, aí já é preocupante. E a gente está num período agora que está entrando, é o período sazonal do vírus sincicial respiratório. Então, esse período é o período mais importante para a bronquiolite viral, que é muito confundida com a bronquite. Ela é um chiado causado pelo vírus sincicial respiratório, ou seja, é um vírus. Então, a mãe tem a sensação de que a criança está com uma bronquite. Não, doutora, ela fez uma bronquite. Não é, é um chiado pelo vírus. Na maioria das vezes, é passageiro. A não ser que tenha uma genética. Mas é um vírus específico? É só o sazonal? Não, na verdade, assim, o mais comum é o essencial respiratório. A gente tem outros, até outros novos, metapneumovírus, tem outros. Mas o mais comum para a bronquiolite é o sincicial respiratório. E ele, o que é interessante? Ele causa no pulmão um processo inflamatório muito importante. Descamação, inflamação. Então, essa criança vai apresentar a crise. Às vezes até precisa internar, se for uma criança menor, igual a doutora Tatiana falou, um bebê. Esse pulmão vai ficar sensível. Então, essa criança, ela tem que ficar em casa, né? Eu até atendi uma criança esses dias de 3 meses, que foi internada com uma bronquiolite. A mãe, doutora, está todo mundo querendo visitar, ficou 50 dias na UTI. Está querendo visitar. Falei, não pode visitar. Primeiro que tem um coronavírus. E essa criança, expliquei para ela, o pulmão está muito sensível. Então, qualquer vírus, com esse pulmãozinho assim, pode desencadear uma nova bronquiolite, pode ter que novamente internar. Então, a gente tem que estar atenta nesse período. E complicações mais graves. E complicações mais graves, exatamente. Na verdade, é até bom falar, a gente está falando também sobre imunização, existe uma vacina não, na verdade é um imunobiológico que a gente fala que é o palivizumab, né? Que a gente faz justamente para algumas crianças que nasceram prematuras, crianças que têm algum processo inflamatório crônico, porque ficou muito tempo na UTI, né, logo que nasceu. E aí também é nesse período. Então, entre abril e agosto, essas crianças ganham, tá,
Na realidade, não chega a ser uma vacina. Tem um protocolo. Tem um protocolo. Isso. Segue um protocolo. Prematuridade, cardiopatia, tem todo um protocolo. E, na realidade, ela não impede de ter o quadro da bronquiolite. Ela diminui a gravidade, né? Mas a criança mesmo assim pode ter a bronquiolite, mas ela diminui a gravidade. Mas ela tem um protocolo para casos bem específicos. Crianças específicas. Pulmõezinhos mais sensíveis, né? Então, essas crianças ganham aí até 1 ano, 2 anos de idade, dependendo da prematuridade, de quanto ela teve o comprometimento. Tá? Tem direito pelo governo isso aí. Entendi, excelente. Tá, vamos lá. O que eu posso ter de via aérea? Assim, quais as doenças? A gente disse que é a mais comum, né? Mas, por exemplo, o que é muito comum na população, sinusite. Eu recebo no meu consultório direto, eu tenho sinusite crônica, por exemplo. É um problema na população pediátrica? Na verdade, é bem comum a sinusite aguda, né? A criança congestiona, faz aquela secreção, a secreção fica parada aqui assim, né? E aí a bactéria vem, coloniza. O que é a sinusite? Então, a criança resfriou, né, entrou em contato com algum vírus, juntou secreção aqui, por isso a gente fala que é tão importante a lavagem nasal. Lavagem nasal para você tirar essa secreção dali, né? Então, se a secreção fica parada, a criança não tem todos os seios da face, que são os buraquinhos entre os ossos formados, mas ele já tem alguns, principalmente o maxilar. E aí a bactéria fica ali, e aí começa a fazer a sinusite, que é a inflamação dos seios da face pela bactéria. E aí a gente, às vezes, tem que entrar com antibiótico mesmo. Né? Vocês escutam muito isso? No meu consultório tem sinusite crônica. É um jeito, né, deles se comunicar. Seria a sinusite de repetição. Sabe o que é importante também, Dário, a gente falar? Desde que eu vim de São Paulo, em 2005, lá já não se fazia mais raio-x para sinusite em crianças. Porque, foi isso que a doutora Tatiana falou, primeiro que elas não têm todos os seios da face formados, tem o maxilar pequenininho, o frontal só a partir de 8 anos, que é esse buraquinho da testa. Qualquer quadro, isso é importante, porque às vezes o paciente vai no pronto-socorro, não fez um raio-x para sinusite. Olha só, uma rinite inflama os seios da face, altera os seios da face. Uma IVAS, que é um resfriado, tudo isso pode alterar, vai causar um inchaçozinho, um edema, vai causar inflamação. Fez o raio-x, vai se confundir, vai acabar entrando com antibiótico, na maioria das vezes, sem necessidade, porque existe sinusite viral, alérgica, porque é uma inflamação dos seios da face. Só entra mesmo com antibiótico bacteriano quando é um quadro mais arrastado, prolongado, secreção, excesso de secreção, porque olha só, qual que é a diferença? Eu, você, Tatiana, a gente escarra, a gente acorda, a gente puxa a secreção, a gente cospe a secreção. Criança não escarra. Então, por isso que é importantíssimo a lavagem do nariz, porque a gente precisa ajudar aquela secreção que está paradinha ali, empurrar com soro, ela vai engolir, né? Elimina nas fezes. Então, é super importante a limpeza nasal das crianças, lavar mesmo, sem dó. Tem que segurar, lavar. Uma coisa legal de dizer sobre a sinusite é, qualquer resfriado pode evoluir para sinusite. Quando que a gente suspeita de sinusite? Tem que ter um quadro aí, pelo menos de uns 5 a 7 dias, que a criança está resfriada ou está gripada, né? E aí a gente percebe nitidamente, a mãe fala, doutora, a tosse mudou. Quando ele deita, tosse mais, chega a engasgar, é uma tosse mais secretiva. Por quê? É o gotejamento nasal, que a gente consegue ver lá, e aí é isso que desencadeia aquela tosse, tá? Então, nunca você vai pensar numa sinusite, uma criança que abriu um quadro de resfriado ou de gripe, tá? Começou a tossir com... Não, tem que ter uma evolução para ter isso aí. Sabe o que eu acho importante a gente também falar para a população? Que no pronto-socorro é muito comum isso. Quero raio-x e se eu não fizer antibiótico, eu sou um médico, vamos dizer assim, que eu fui no médico e ele não me passou antibiótico. Qual que é a importância de não se dar, né, o antibiótico com agente viral, por exemplo? Você tem certeza pelo exame clínico que é vírus, mas o paciente quer o antibiótico, qual que é o problema do uso abusivo dos antibióticos? Isso que eu queria Primeiro que não vai ressaltar. tratar, né? Vírus a gente não trata com antibiótico, é só a bactéria. Segundo que se você começa a fazer a utilização de antibiótico muito à toa, você pode causar com que essas bactérias fiquem resistentes àquele antibiótico. Então, se você usa um antibiótico numa criança, você tem que dar pelo menos 2 meses de intervalo para usar o mesmo antibiótico, porque pode ser que ela esteja mantendo o quadro ali. Né? Então, se você usa... E outra coisa, tem toda a alteração que o antibiótico pode causar no intestino de uma criança. Diarreia, né? Alterações gastrointestinais, que às vezes pode aumentar a quantidade de fungo. Né? Então, realmente diminui a imunidade da criança. E em relação ao raio-x, a gente sabe que excesso de radiação interfere no crescimento. É claro que
precisam ser muitos. Mas se você vai lá, quer que faz um raio-x, vai no pronto-socorro de novo, outro raio-x, a criança está em crescimento. Então, é importante a gente fazer o que é extremamente necessário. Mas é o que eu falei, sinusite não se faz raio-x para fazer diagnóstico. O diagnóstico de sinusite é clínico. Precisa História, de médico, né? exame físico. Isso que é o mais importante. E é legal a gente falar sobre resistência bacteriana, porque a gente está com essa questão do coronavírus e todo mundo usando antibiótico. E achando que é normal usar antibiótico, né? Isso. E aí, eventualmente, igual eu seguro o máximo antibiótico nas minhas crianças, eu sou médico. E a gente vê, às vezes, as pessoas conseguem receita e dar antibiótico, amoxicilina, e às vezes, numa segunda vez que a criança precisa, o antibiótico não funciona, né? Acho que esse é uma grande questão. Tá, a gente falou dos seios. Pode ficar à vontade. Eu queria só, você falou do coronavírus, e a gente está tendo algumas aulas de atualização agora, porque está tudo sendo online, né? E está sendo geral isso, os colegas pneumologistas. O que aconteceu com o coronavírus? O paciente chega no consultório, doutora, meu filho tem algum problema. Por quê? Porque ele fica doente com frequência, ele está sempre resfriado, sempre resfriado, sempre resfriado. Primeira coisa que você vai perguntar para a mãe, já foi para a escolinha? Está na escolinha? Está na creche? Tá, foi precoce. Então, o nome disso, na maioria das vezes, é crechite, ou seja, infecção viral por causa dos contatos na escolinha. O que aconteceu na época do coronavírus, gente? Nenhuma criança adoecia. Cadê? Acabou, né? Aí as mães começaram a acreditar mais na gente. Não, doutora, bem que você falava, que agora que meu filho está em casa, porque não está indo para a escolinha, não fica mais doente. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, o coronavírus também veio para nos dar uma lição, né? Exatamente. Mas é importante que a escola precoce, ela realmente vai fazer com que a criança tenha mais quadros respiratórios. Então, se puder segurar em casa, é melhor segurar em casa. Eu aconselharia até uns 3 anos, tá? Mas, assim, eu sei que tudo na possibilidade. Mas, com certeza, vai reduzir muito os quadros respiratórios. Eu tenho isso em casa. Meus filhos ficaram nesse período, são 2, e ficaram sem nada. Voltou, tem 14 dias. Meu filho está saindo agora. Acabou, né? E nem crise de asma eu atendi no consultório. Por quê? Porque o principal desencadeante é o vírus. Não tem o vírus, diminui a crise de asma. A gente tem até o sibilante transitório, né? Que vai de 1 a 3 anos de idade, né? A maior causa, realmente, é o vírus. A criança chia muito, né? Sibila muito até os 3 anos, depois melhora. A mãe falou, ele tinha asma, mas ele melhorou. Na verdade, ele era um sibilante transitório, que a gente fala. Vírus, né? Era vírus que causava. Excelente. Vamos lá? A gente chegou ao excelente... Adorando essa conversa, hein? Eu tenho 2 filhos, estou aqui cheio de dúvidas. A gente terminou o primeiro bloco falando aí iniciando sobre as doenças respiratórias, né? Aqui com 2 excelentes profissionais, a doutora Cíntia Nogueira, que é pneumologista pediátrica, e a doutora Tatiana Morello Borgo, que é pediatra. No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre pneumonia, bronquiolite, como fazer o tratamento nasal e outras dicas para você. Olá, retornamos ao segundo bloco do Bate-Papo das 6, do dia 9 de junho de 2021, falando sobre as doenças respiratórias na população pediátrica. Aqui na presença de 2 excelentíssimas profissionais, a doutora Cíntia Nogueira, que é pneumologista pediátrica, e a doutora Tatiana Morello, que é pediatra, né? Bem, a gente falou já sobre as vias aéreas superiores, mas ainda faltaram 2 entidades que são muito comuns, né? 2 doenças, vamos dizer, que é a otite e a amigdalite. Eu vejo muito problema no adulto por conta dessas amigdalites, né? Vamos falar um pouquinho sobre otite, doutora Tatiana. Quais são as principais causas? É uma consequência também do vírus? Ou é bactéria? Como que se situa isso aí? Então, otite, a gente tem otite média, que é aquela que normalmente é mais preocupante, né? Que a gente tem uma infecção. Ali, o maior perigo é que tenha rompimento de membrana timpânica. Então, você tem muita secreção, a mesma coisa. Uma sinusite, por exemplo, pode desencadear uma otite. Você resfria, gripou, e aí essa secreção ali vai começar... Por que dói? Porque a membrana timpânica ela é muito inervada. E aí, quando vai fazendo aquela secreção que vai empurrando a membrana timpânica, ela começa a doer.
E aí, de repente, quando rompe essa membrana timpânica, que a mãe vê saindo a secreção, para de doer. Por quê? Porque já rompeu e já não tem mais aquela pressão ali. Né? É importante a gente dizer que a lavagem nasal também melhora essa secreção e aí vai ajudar na otite. A otite, raramente ela dá febre alta, ela é febre mais baixa, apenas em crianças abaixo de 2 anos, né? Elas são mais preocupantes. Mas crianças maiores, elas não dão muita febre, não. Tá? Lavar, um exemplo, uma complicação da otite perfurou. Eu posso lavar do mesmo jeito? Ou tem alguma contraindicação da lavagem nasal neste sentido? Então, Cíntia, porque tem uma... Na realidade, controverso isso, né? É controverso. É controverso. Porque você tem uma abertura, né? Aí a gente tem que encaminhar para o otorrino vai avaliar. Mas assim, vai ficar aberto, aumenta o risco de ter infecção, complicações, problemas de audição. Então é importante aí. E outra coisa que vale lembrar, em bebês pequenos, não sabe reclamar, né? Eu tô com uma dor aqui a criança pequenininha, bebezinha, não tô com dor de ouvido. Então, assim, febre, a gente tem que sempre examinar o ouvido, né? E tem que lembrar que algumas otites, elas dão sintoma gastrointestinal, diarreia. Então, é importante isso. Às vezes a criança está com uma febre, uma diarreia, vai no pronto-socorro, vai no pediatra, mas não olha o ouvido, tem que olhar o ouvido, porque pode manifestar também com sintomas gastrointestinais. E lembrar, as mães fazem muito isso. Doutora, ela estava chorando, aí eu apertei aqui e ela chorou mais. Olha, aqui é um ponto doloroso. Se você apertar agora em você, vai doer. Então, a criança às vezes está irritada por outro motivo e a mãe acha que está com otite, né? Outra coisa importante dizer é, otite. A gente, em crianças maiores, acima de 2 anos, a gente espera, na verdade, mesmo que a gente vá ao pronto-socorro, a gente viu, tem uma inflamaçãozinha, a gente não vê que tem secreção, está só inflamado, a gente espera em torno de 48 até 72 horas, porque se essa dor melhora, não tem necessidade de entrar com antibiótico. A gente geralmente entra com antibiótico em crianças pequenas, crianças abaixo de 2 anos. Os artigos, eles mostram que a maioria das otites se resolvem sozinhas. Não precisa de antibiótico, né? Não precisa de antibiótico. Agora, voltando mas com cuidado, né? Cuidado, a gente acompanhando, reavalia em 48 horas. Perto do pediatra. Voltando lá no rompimento da membrana timpânica, lavagem ou não, né? O otorrino, geralmente a gente manda para o otorrino, porque a maior causa de perda auditiva em crianças é a otite recorrente. Né? Então, se a criança está fazendo infecção de ouvido de repetição, tem que mandar para o otorrino para fazer uma audiometria, ver o que está acontecendo ali. Entendi. Então, sim, os sintomas no bebê, você já me explicou que até diarreia pode ser. E meu filho tem 4 anos, o que é que eu vou suspeitar? Ele fica com a mão no ouvido, sai secreção, o que é o mais comum? Criança de 4 anos fala que está doendo. Ele vai falar que está doendo, né? É mais fácil. O bebezinho que é mais difícil. E a minha de 2, então? O que eu faço? Então, a de 2, ela vai começar a botar a mãozinha, vai começar a ficar chorosa, às vezes perde o apetite, né? Isso não tem jeito. Interessante. O apetite da otite é pro líquido. Que, ó, na hora que faz isso aqui, que vai mamar, ó, vai mamar, vai tomar um leite, uma água. Esse movimento dói o ouvido. Para o sólido, geralmente não acontece. O sólido já está mais relacionado com a amidalite. Então, isso também é uma coisa importante. Não aceita mamadeira, doutora. Eu dou a papinha até que come, mas a mamadeira, na hora que vai fazer aquele movimento de sucção, ela não está aceitando. Opa, febre, chora no peito, né? Chora. Foi mamar e chorou. Então, vamos prestar atenção, porque isso aí pode ser uma otite. Como é importante o médico, né? A história... A gente tem essa tradição de achar que o exame resolve tudo. Né? Mas a conversa com o médico, eu acho que é 99% do caminho. E para saber se está com otite, tem que olhar a membrana timpânica. Não dá para saber se a criança está com otite, que tipo de otite é, se você não fizer uma otoscopia. O otoscópio é o estetoscópio do cardiologista para o pediatra. Né? É isso aí. E no verão, a maior causa, banho de mar e de piscina. Umidade, aí a frequência da otite externa, que também não se usa antibiótico. Natação. É mais comum a criança ter otite externa. Precisa de ter tampão? Se for uma criança que tem com frequência, eu oriento o uso. Agora, se for uma criança que não tem, não precisa usar. Nunca teve, não precisa. Não é profilático. E uma criança também que já teve rompimento de membrana timpânica por uma otite aguda, do ouvido médio, a gente também, que ela vai fazer natação, a gente indica também usar o tampãozinho. Tampão. Ó, eu sofri muito na infância com amigdalite, né? E, inclusive, eu tinha amigdalite a cada 15 dias. E aí, certa vez,
eu fiz uma febre, tive uma dor articular, e aí o médico escutou um sopro em mim. Foi uma das coisas que eu quis fazer cardiologia. Só que lá em Governador Valadares, não sei por que o ecocardiograma a gente não conseguiu fazer o ecocardiograma. Eu pensei que eu ia morrer na época. Poxa, eu tive uma febre, uma dor de garganta e tô com um sopro no coração. É ou não é importante a amigdalite, o tratamento... Primeiro, o que é a amigdalite, né? Então, essa época minha foi muito marcante, assim, que eu achei que era o fim da minha vida, porque eu tava com problema no coração por causa da garganta. Entrou na sua área, né? Aí eu falei, se interessou, né? Então, eu quero ser cardiologista. A amidalite, ela, na verdade, sim, o mais comum é a faringite, que é a viral. 90% das vezes é vírus. Também não precisa de antibiótico. A amidalite bacteriana outra coisa importante que a gente tem que lembrar, abaixo de 3 anos, raramente é uma amidalite bacteriana, que precisa de antibiótico. Pode ser citomegalovírus, Epstein-Barr, ou qualquer leite que a criança mamou, chega com febre no consultório, acabou de mamar, está com leitinho agarrado na garganta. Tudo isso a gente tem que estar atento. Abaixo de 3 anos é muito pouco provável. Acima de 3 anos, placa, aí tem a indicação de antibiótico. O ideal é o bezetacil, para profilaxia da febre reumática, porque a febre reumática ela é uma complicação da amigdalite bacteriana. Isso. Eu atendi uma vez um cardiologista, o filho dele estava com amigdalite, eu perguntei para ele, você quer o antibiótico oral ou você quer o bezetacil? Que é uma dose só. Não, nem pensa. Eu sei o que é uma febre reumática, então passa um bezetacil, tá? Mas esse seria muito, muito melhor fazer um bezetacil. Tem que lembrar que não é só a febre reumática. A amigdalite por Streptococcus, ela pode dar glomerulonefrite, que altera, né, o rim, aí a criança começa a ficar inchadinha, ninguém sabe o que está acontecendo. Pode dar alteração neurológica também, né? Então, tem que ter cuidado mesmo, é algo sério. Se tem uma infecção bacteriana, apesar de ser só 10% das vezes bacteriana, a gente tem que tratar com antibiótico e o antibiótico correto. Correto. Penicilina. Graças a Deus, esse streptococo ele não pegou resistência, né? Ainda bem. Né? Ainda bem. E bem, só para complementar, o meu era um sopro febril, eu não tinha sopro. Auscultou, eu estava com febre, notou o sopro, a gente ficou desesperado lá em casa, mas aí depois, que graças a Deus... é muito comum em criança, né? Sopro inocente, que a gente chama, né? A criança tem algum soprinho, anemia, às vezes está com febre, mas tem que investigar. Isso. Tem que investigar. Fala um pouquinho pra gente, a gente não falou da amigdalite e tem a mesma coisa que eu sempre digo aqui. Tem questões específicas, né? Tem que ter placa, tem que ser visto pelo médico para falar que é uma amigdalite deste tipo que eu exemplifiquei, né? E aí, o que é a febre reumática em si? É quando o Streptococcus, que é essa bactéria que deu a infecção de garganta, foi para o coração. E aí começou a causar lesão no coração. E aí tem que fazer um tratamento prolongado. Geralmente vai até os 18 anos, tem criança que até 21 anos. Isso aí. Né? E tem que fazer todo um acompanhamento com o cardiologista também. Isso aí, é a principal causa de cirurgia cardíaca de troca de válvula, que a gente chama. Né? Que é o que a gente vê muito, assim. E é claro, a gente está fazendo esse alerta, mas não é toda a amigdalite que é uma porção muito pequena. O organismo, ele se confunde com a válvula, né? A válvula e a bactéria e começa a atacar a válvula do coração. E tem que lembrar que a maioria das crianças entre 3 e 6 anos de idade é que tem a maior chance de ter uma amigdalite por bactéria. Ótimo. E vamos lá, vamos falar também de um tema muito comum, né? O Will aqui que sugeriu, e eu também tenho asma. E você também tem asma, né? Também sou asmática. Também tem, é muito comum, né? Essa é uma doença muito prevalente na população. E ela também aumenta nesse período? Então, olha só. Primeiro, a gente tem que saber diferenciar. O que é a asma, né? A asma, ela é uma inflamação dos brônquios, que são aqueles canudinhos que ficam aqui dentro do pulmão, né? A maioria das pessoas falam bronquite. Na verdade, a bronquite ela é uma inflamação do brônquio. Ela é um sintoma da asma. A bronquite tem na pneumonia, tem no DPOC, que é a doença do fumante, tem todos os quadros. Então, é asma. Então, o brônquio, ele inflama, tá? Ele é um canudinho, né? Ele inflama e ele, com isso, ele vai fechar. E aí o ar não entra. E o que entrou, não sai. Então, aí, realmente, se a criança está tendo esse quadro, tem que tratar. E se é recorrente,
a gente tem como fazer profilaxia, né, que é entrar com tratamento para que a criança não tenha crise. Inclusive agora, em abril de 2001, saiu a GINA 9, que é o Consenso Mundial de Tratamento de Asma, com várias mudanças, porque está tendo até um abuso no uso de corticoide, quantidade de doses de corticoide inalatório, uso de corticoide oral, inclusive, que está interferindo no crescimento. Então, a gente tem que estar atento a isso. Quem tem que tratar a asma é o médico. Não ficar dando remedinho em casa sem a orientação. A não ser que o médico tenha orientado. Eu deixo meus pacientes com a medicação profilática prescrita e o que fazer na crise. Para que, onde eles estiverem, eles consigam resolver sem precisar até, às vezes, de ir para um hospital. Na maioria das vezes, a gente consegue asma, quanto mais rápido você age, quanto mais precocemente você começa a tratar, melhor, porque se você demora muito para poder usar a medicação, vai inflamando cada vez mais e aí depois fica mais difícil de tirar da crise, que a gente chama. Por isso que é importante deixar a medicação, quem é asmático, já tem a sua medicação. Às vezes precisa usar no inverno, dependendo, asma leve, moderada ou grave, mas já usa aquela medicação de prevenção, mas na hora da crise ele já sabe o que fazer. E olha só, gente, é importantíssimo fazer o tratamento da asma. Quem agradece são os pneumologistas de adulto. Porque quando eles pegam uma criança que não fez o tratamento da asma na infância, eles vão pegar um adulto com uma perda de função pulmonar super importante, ou seja, o pulmão não vai estar funcionando como deveria. E outra coisa importante, que também foi assunto do congresso, eles estão pegando os pacientes adultos com muito efeito colateral por causa de doses exageradas de medicamento que foram usados na infância. Então, é importante tratar com um profissional adequado e com a dose adequada do medicamento. Não é ficar comprando os nebulizadores e enchendo a criança sem... Dário, por isso que às vezes não usa mais nebulizador. Nebulizador assim, para muito casos pequenininha, bebezinho, que às vezes ele não tem um volume corrente muito grande, você pode usar, mas... Mas assim, hoje a gente usa espaçador. Até em pronto-socorro a gente só usa espaçador agora. A tendência é se usar só espaçador. Uma outra coisa que eu... Por conta do coronavírus ou por uma questão específica? Não, já se usava. A ação dele é melhor, de entrada do medicamento no pulmão, do aproveitamento. Efeito colateral é menor. Não precisa usar um nebulizador, que é um trombolho, né? Que a mãe fala assim, doutora, eu tenho que viajar, eu tenho que carregar. Não precisa. Só para ele. Né? Exatamente. Porque tem o espaçador, né? E assim, muito mais prático. E o nebulizador, quando você dilui a medicação ali, e que a criança vai fazer na criança, a criança chorando, o nebulizador está aqui. Não vai. A dose do medicamento não vai. Você teria que usar doses altíssimas, por exemplo, de um Berotec, para que faça efeito. Já no espaçador, aqui, a boquinha, a máscara fica aqui, né, na boca da criança. É mais rápido. Aqui, mais absorve. Muito mais prático. A nebulização, se você deixar um dedinho aqui saindo, que a criança realmente está chorando saindo, você já perdeu em torno de 30% a 40% da medicação. Então, não tem jeito, demora a nebulização. Por isso que, realmente, em criança, a gente realmente prefere o espaçador. Mesmo criança grande, a gente fala, usa o espaçador, senão você vai perder medicação aqui também. E os pequenos odeiam nebulização. Isso. Tem que botar um pirulito ali, já viu aquele... Tem um vídeo na internet que ele bota um pirulito e consegue fazer Esse eu nunca vi, não, mas deve ser bom fazer isso, né? No caso, eu acho maravilhoso. É importante ter falado isso, porque não pode fazer nebulização, nem o espaçador, nem com chupeta. Com chupeta. Porque vai perder a medicação entra pela boca, não é pelo nariz. E lavar a boca depois também é importante. Isso é importante, isso, porque se você ficar com medicação ali também, tem algumas crianças que fazem uso do corticoide inalatório e que a mãe vem e fala, doutora, ele está rouco. Né? E é justamente o corticoide nas vias aéreas lá, que vai lá na corda vocal, que vai fazendo isso. Mas o espaçador, Tatiana, ele diminui muito esse risco como tem esse espaço e não bate direto na boca, ele diminui muito o risco da candidíase, que é o da boca, né? O sapinho. É mais essa rouquidãozinha. Que seria já a corda vocal, é depósito lá atrás, né? Mas ele também, até efeito colateral, ele dá uma diminuída. Claro que tem, mas ele também diminui um pouco essa candidíase aí, pelo espaço. É bom lavar a boquinha depois de fazer, né? Legal, né? Mas aí, gente, dá uma aguinha para a criança tomar. O espaçador precisa de algum cuidado especial? Lavar ele de tempos em tempos? Então, existem tipos de espaçador. Isso é importante saber também. Tem o de plástico, tem o de alumínio.
Eles têm efeitos diferentes, tem. O de alumínio sempre é o melhor. O de plástico, se for usar, ele tem todo um cuidado, ele tem que ser lavado com detergente. E o excesso do detergente não pode ser retirado, porque ele que vai impedir o depósito do medicamento no plástico. Então, olha lá, se o medicamento vai lá e para todo no plástico, ele não vai para a criança. Então, ele tem que ser lavado dessa forma, higienizado. Coloca numa água com detergente, o detergente gruda dentro daquele plástico do espaçador e não enxágua. Não precisa. Porque Deixa aí secar ele não vai sem- deixar o medicamento grudar e todo o medicamento, ou seja, a maior parte do medicamento vai ser aproveitado pela criança. Ferver com água não dá, né? A gente tem esse costume, né? Tudo vai ferver para Não esterilizar. dá. Né? E assim, não usar com chupeta, não usar deitado. Então, assim, às vezes eu pego um paciente que vem no consultório usando os medicamentos, mas está usando errado. Eu falo, doutora, eu estou usando esse medicamento há um tempo, mas não melhora. Vamos rever a técnica? É o tempo que você coloca, que você deixa Tudo. a criança respirando. Quanto menor a criança, mais tempo você tem que deixar ali. Tudo Porque você o volume tem que corrente é estar menor. avaliando, sentando com a mãe e vendo. Então, Excelente. Ó, como é que passa rápido, né? Temas interessantíssimos. Vamos lá. Chegamos ao final do segundo bloco, falando sobre doenças respiratórias na população pediátrica. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco de tratamento. Tem uma pergunta para você sobre isso. Aqui a gente está aqui com a doutora Tatiana Morello Borgo, que é pediatra, e a doutora Cíntia Nogueira, que é pneumologista pediátrica. Até o terceiro e último bloco. Retornamos para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, falando sobre doenças respiratórias na população pediátrica. Hoje com excelentes profissionais, a doutora Tatiana Morello Borgo, que é pediatra, e a doutora Cíntia Nogueira, que é pneumologista pediátrica. Né? Nós terminávamos o último bloco, né, falando um pouco sobre asma. E aí tem uma questão cultural de que a bombinha faz mal, ou cria resistência, ou até mesmo mata. Né? Isso é... Vamos desvendar esse mistério aí. A bombinha faz mal? Não, não faz mal. Na realidade, ela é muito mais efetiva e muito mais segura do que a nebulização. A gente usa vários medicamentos, né? Na verdade, assim, várias bombinhas a gente tem. A gente tem broncodilatador e tem corticoide que usa para criança. Hoje o corticoide para profilaxia. Mas assim, a conhecida do passado aí, que as avós falavam, não usa bombinha que a maminha mata, é o Aerolin, que é o salbutamol, o spray. E aí, o que é importante a gente ter consciência? Para que a população fique segura, há um tempo atrás, a FIFA, por exemplo, autorizava que os jogadores parassem durante o jogo, fizessem uso do salbutamol e retornassem para o jogo naturalmente. Você vê a quantidade de tempo que joga, o esforço que faz ali. Então, se um jogador pode fazer a bombinha e voltar a jogar, então a gente vê que realmente é muito seguro. Então, não precisa ter medo. Tem muito menos efeito colateral do que um Berotec. Causa uma leve taquicardia, porque faz uma broncodilatação e uma vasoconstricção e vai dar essa taquicardia. Mas é muito inferior ao que o Berotec faria. Tremedeira, né? Mas é muito mais passageira, naquele momento. Sim, é muito mais rápido. E depois passa. Mas quem não está habituado assusta, né? Assusta. Mas pode ficar tranquilo, é bem seguro. É e é o que há de limitado. tratamento para hoje em dia. E essa É o coisa gol, de né? parar o futebol e fazer, porque uma das causas, quem tem asma sabe disso. Começou a fazer atividade física, vai começar a tossir, se tiver com alguma irritação ali. Então, é muito importante. Algumas crianças começam a tossir, fazer a sibilância na atividade física. Então, você pode usar antes, principalmente se não estiver fazendo tratamento profilático. Isso aí. Que é importante. minha Porque última- o profilático, na maioria das vezes, se está fazendo tratamento profilático, não precisa usar. A minha última crise foi jogando futebol. Na época de colégio ainda. No sereno. No frio de noite, exatamente. Mas agora mudou, tá, Dário? O salbutamol sozinho a gente não usa mais. Então é importante procurar
pediatra, o pneumologista, para a gente estar tratando, porque houve uma mudança agora nesse ano em relação ao tratamento, são coisas bem importantes aí. Atualizado. Tá, vamos lá, vamos interagir com a população. A gente tem o Edísio Roberto mandando lá no YouTube um abraço de Jaguaré. A Adriana Oliveira faz uma pergunta. Ainda é indicado a retirada das amígdalas? Então, amigdalite de repetição, a gente fala que acima de 5 vezes ao ano, já tem uma indicação, talvez, que essa criança já tenha uma infecção Streptococcus produtora de beta-lactamase. E aí a tendência dessa criança é fazer amigdalite de repetição. E aí, o que é a amígdala? É um tecido que, teoricamente, está te protegendo ali. Se ele está te trazendo mais mal do que bem, aí teria indicação de estar procurando um otorrino para fazer essa retirada, sim. Entendi. Tem a Consol também que está mandando um abraço, muito esclarecedor. E é isso aí. Você pode interagir conosco através do 27 99622 4547, né? Mandando suas perguntas, que a gente vai tentar atender. Tá. Vamos falar um pouco agora de uma maneira muito prática para a população, que é o comum. A criança começa a escorrer no nariz. O que a mãe pode fazer? Ela vai lavar com soro, ela pode fazer aquela injeção, ela pode fazer nebulização só com soro. O que é o mínimo que ela precisa fazer, que a gente já alertou, né? Disse, se tiver com batimento de asa de nariz, a costela parecendo esforço, vai para o hospital. Mas e se for sintomas básicos, vamos dizer? O que ela pode fazer? Isso é importante para até evitar de estar indo ao pronto-socorro, né? Desnecessariamente expondo essa criança. Uhum. Então, começou com uma coriza, o que a gente faz? Começa a lavagem nasal com soro fisiológico, que a tendência é melhorar. E aí, aquilo que eu falei lá no início. Lembra que essa criança começa a escorrer o nariz, ela começa a ter essa secreçãozinha, começa bem clarinha, depois passa para esbranquiçada e depois vai amarelada. A gente fala que é o amadurecimento dessa secreção, né, que vai ficando ali. Então, é comum acontecer isso. A tosse também, ela começa mais sequinha, mais espaçada, depois passa uma tosse mais produtiva, depois ela começa a espaçar, mas mesmo assim produtiva. Criança quando gripa, principalmente criança pequena, ela pode ficar de 2 até 3 semanas para melhorar completamente essa tosse, né? E aí vem a grande preocupação das mães, que às vezes, poxa, mas tá gripado tem 2 meses. Não, ela estava saindo de um quadro gripal, resfriado, e entra novamente em contato com outro vírus, principalmente criança que está em creche, entra novamente em contato com outro vírus, ou o mesmo vírus que foi passando ali com os coleguinhas, e aí resfria novamente. Então, vai estar sempre assim. Então, sinais de alerta. Criança com febre acima de 38,5, 39 graus, acima de 2 a 3 dias de febre já, que começou a ficar cansada, prostrada, aí a gente tem que procurar atendimento médico. Eu acho que uma dúvida comum também, a dúvida até minha, né? Eu estou cheio de dúvidas aqui. O meu bebê, ele foi para a creche, voltou, está com febre e etc. Eu deixo ele 7 dias fora do ambiente da creche ou do colégio. Mas ele ainda tosse. Eu posso voltar com ele para o colégio ou não? Idealmente é só no fim da tosse ou ele está ainda em período de contágio, vamos dizer? Entendeu a minha pergunta ou não? Eu entendi. Uhum. Na verdade, assim, a criança começa com um quadro infeccioso, febre, quadro respiratório, o ideal é não levar para a escola. Tá. Mas não é o que acontece, Uhum. tá? Então, é bom que as mães tenham consciência. Doutora, mas eu não tenho com quem deixar. Mas o ideal é não ir para a escola para não transmitir e também para não piorar, para ter os cuidados em casa. Uhum. Para mim, acho que o período aí de 7 dias aliviou, pode ir, que já passou o período aí mais importante. Agora, conversa com a professora, fala, o pediatra liberou, o quadro infeccioso de transmissão já passou. Agora, uma coisa que eu queria só acrescentar, Dário, em relação ao que a Tatiana falou, as mães elas têm uma ansiedade de tratar a tosse. A tosse na criança, ela é um mecanismo de proteção. A criança precisa tossir, dependendo da tosse, claro, para poder expectorar, que é o que eu falei, a criança não consegue escarrar, jogar esse catarro para fora. Se eu inibo essa tosse, que é muito comum, por exemplo, em pronto-socorro, vou lá e dou um antitussígeno. Uhum. A criança ceda, dorme, não tosse.
secreção acumula, infecção bacteriana secundária, vai precisar de antibiótico. Então, também a questão dessa ansiedade das mães aí em relação à tosse, só se for realmente um quadro importante. Então, assim, o acompanhamento com o médico, mais uma vez, é importante. Lembrando, ela falou ali sobre os quadros virais e começa febre, tosse, a gente está em época de pandemia. Então, lembrar que Covid, criança tem muito menos sintomas do que adulto, mas os sintomas de Covid também pode dar a mesma coisa. Então, sempre que uma criança, agora, por exemplo, vai retornar às aulas, criança começou a tossir, está com febre, ou algum outro sintoma, até diarreia, porque criança pequena, quando está com Covid, pode ser só diarreia, dor no corpo, é ficar em casa e depois de 4 dias de sintoma, fazer o teste de Covid. Principalmente se tiver os adultos com os sintomas, né? Posso dar uma boa notícia? Pode. Então, a atualização dessa semana, e está todo mundo querendo saber sobre vacina de Covid em criança, as mães perguntam. Sabe, essa semana uma atualização no Chile, a partir do próximo, na verdade de julho, a partir do próximo mês, nós estamos em junho, vai começar a fazer a vacinação das crianças de 3 aos 18 anos. Para justamente avaliar a eficácia. E aí, na Europa, Estados Unidos e no... Reino Unido. Mas Europa, Estados Unidos, tem um outro local, Israel. Já está sendo feito, esse estudo está em fase 2, algumas crianças já estão fazendo também esse tratamento, que aí, na realidade, são até com até menores, da Pfizer, até, que né? crianças, RNA. Isso, são crianças até menores. Lembrar que na China já foi emergencialmente liberado a Coronavac para crianças de 13 a 17 anos. Então, a gente já tem boas notícias aí, que talvez logo, logo a gente vai ter vacina de Covid para criança também. E tem uma para liberar a partir dos 2, que está sendo estudado também. É a Pfizer. Joia. E a partir dos 2 anos. Infelizmente, o tempo está aqui estourando, mas vamos fazer só mais uma pergunta e tentar fazer um bate-bola bem rapidinho, que foram perguntas assim, ó. Meu pai e minha mãe, a mãe e o pai estão com coronavírus. Como que eu protejo a criança? É melhor deixar com os avós ou não? Tem alguma indicação? Bem difícil dessa criança já não estar contaminada, né? Porque a criança às vezes não tem sintoma, a criança tem quadros muito mais leves, mas pode já estar contaminada. Então, é a mesma coisa que você faria com outra pessoa. Usar as medidas de prevenção, se puder, um bebezinho, por exemplo, a mãe vai amamentar de máscara, vai lavar as mãos, não é contraindicação de amamentação uma mãe que está com Covid, ela pode amamentar, só tem que ter esses cuidadinhos. Máscara em criança, tem alguma contraindicação? Abaixo de 2 anos a gente pede para não usar. Para não usar. Joé. Infelizmente tem um monte de coisa, muita coisa para a gente conversar, a gente poderia ficar aqui, tem que marcar um outro programa, né? Para a gente tirar essas dúvidas. Bem, chegamos ao final do terceiro e último bloco, um excelente programa hoje, a gente com 2 excelentíssimas profissionais, a doutora Cíntia Nogueira, pneumologista, pediátrica, muito obrigado. Palavras, considerações finais. Eu que agradeço, acho que foi muito importante para a gente esclarecer o público, né? Em relação a esses quadros e oriento as mães, começou com sintoma respiratório, se for um quadro leve, aguarda em casa, observa 48 horas, se persiste, aí leva para o pediatra e tenta evitar levar para o pronto-socorro. Isso aí. E doutora Cíntia, de doutora Tatiana Morello Borgo, pediatra, muito obrigado mais uma vez por estar na mesa. Obrigada, eu agradeço mais uma vez estar aqui. Eu acho que esse tema é muito importante e muito extenso também. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando e ainda ter coisa para falar, né? Isso aí. Bem, o bate-papo da 6 termina agora. Desculpa ter que correr, mas é que o tempo é curto. E é isso aí. Um grande abraço. Até a próxima quarta-feira falando sobre saúde. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.